Ontem eu publiquei um vídeo aqui sobre a história do calvo da Campari, que não tem nenhum vínculo com a Campari, como a empresa tentou reforçar ontem, né? O cara curte Campari, mas a Campari não patrocina esse cara e não quer endossar as falas machistas dele, as problemáticas e, como a gente falou ontem aqui, potencialmente criminosas quando ele vai e ameaça uma humorista. Então eu falei sobre esse cara ontem, o Thiago Schultz, e aí eu vi várias reações aqui nos comentários, né? Então, assim, vi em parte muita gente que de fato ficou assustada, muitos pais, inclusive preocupados, né? Esse é o mundo no qual meus filhos estão crescendo, como é que eu protejo meus filhos desse tipo de, sabe, ambiente machista, esse ambiente que reforça uma série de preconceitos, uma série de ideias equivocadas sobre relações com as mulheres. Vi gente nesse sentido, vi mulheres preocupadas com isso também, que já são alvo desse tipo de ataques machistas ou de perseguição na internet, ou desse tipo de comportamento que tem sido bem propagado entre os jovens. E eu vi também alguns comentários aqui de pessoas defendendo o Thiago Schultz. Pessoas vindo dizer aqui o seguinte: ele tem razão, na verdade, embora ele tenha errado na questão da ameaça, mas o que ele diz faz sentido e a pessoa ali red pilada. Ela supostamente, né, teria acessado um conhecimento da realidade que o permite ver como realmente são as mulheres e como buscar, entre aspas, aqui uma mulher de valor. E eu quero abordar essa questão de novo, porque para mim talvez seja um dos temas mais importantes dos dias de hoje, por algumas razões. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento do canal aqui. E quem quiser também se torne membro do canal, isso dá uma força tremenda para cá. E a partir de hoje vai começar a entrar conteúdo exclusivo para membros. Eu fiz hoje uma live à tarde tocando piano com vocês, praticando piano, né? Estava estudando piano aqui, toquei algumas músicas e quem for membro terá acesso a essas lives. Então, ajudem, participem e se inscrevam e compartilhem esse vídeo. Então, vamos lá falar sobre esse tópico de novo, né? Sobre o calvo da Campari. E o foco nem será mais o Thiago Schultz, mas como ele é a ponta do iceberg de um movimento muito maior e que de fato é assustador, porque isso está impactando, isso está chegando a milhões de jovens, milhões de adolescentes, de jovens adultos que estão reproduzindo vários preconceitos, alguns deles históricos e alguns deles mais recentes, que tem a ver sobre o comportamento dos homens, das mulheres e da relação entre os dois. Para começar aqui, eu preciso ser bem sincero com vocês, né? Eu ontem mencionei que, bem, quando jovem eu era, sabe, alguém tímido, introspectivo, que tinha dificuldade de chegar nas meninas, de conversar com elas, e quando eu vejo, né, o que esses incels, né, esses celibatários involuntários, ou quando eu vejo esses MGTOWs, que são, sabe, rapazes que desistiram de ficar com garotas porque acham que elas são interesseiras, ou quando eu vejo esses caras buscando, entre aspas, como eu falei, mulheres de valor, que basicamente são mulheres para casar e não vagabundas, sabe, entre aspas aqui, citando a fala deles, eu me ponho numa posição de alguém que, bem, entende isso como se fosse a adolescência. Isso é adolescência. Isso é basicamente o que é ser adolescente. Se você olha, na minha época pelo menos, né, mas também em outros tempos passados, né, se você vê relatos, vê cartas de jovens ou diários de jovens, ou vê livros escritos, sabe, em décadas dos séculos passados, você percebe que havia esse momento na juventude quando havia esse desejo do homem, né, do homem jovem, do adolescente, de estar com uma menina e não conseguia ficar com essa menina por uma série de razões. Seja porque a cultura não permitia esse tipo de relação entre os jovens, seja porque ele não tinha atrativos para jovem, seja porque, bem, épocas diferentes. Mas quando jovem, você, adolescente, né, basicamente é isso. Você é uma pessoa que não é tão interessante assim, embora você ache que seja interessante, você não é tão interessante assim, você não tem um conhecimento muito grande do mundo, você não tem um papo muito interessante. Pegue lá um jovem, vamos supor, um jovem nerd, por exemplo, alguém que joga computador, que joga videogame, que, sabe, assiste anime, que gosta de um tipo específico de música. Essa pessoa, ela tem um universo muito restrito de interesses. Então, para você se relacionar com alguém, com outra pessoa, tanto amorosamente, né, tanto uma relação romântica quanto uma relação de amizade, você precisa encontrar, antes de tudo, né, o primeiro ponto de acesso a essa pessoa é encontrar interesses comuns com essa pessoa. Então você vai buscar alguém que goste de coisas bem parecidas com as suas. Então se você é um roqueiro, você vai procurar alguém que goste de rock. Se você é um metaleiro, você vai procurar alguém que goste de metal. Se você é alguém que toca piano clássico, você vai buscar pessoas que gostam de música clássica também. E assim por diante. Então, sim, literatura, cinema, ou seja, você vai procurando viajar, né, viajar, comida, gastronomia, comida italiana, sei lá, sushi. Então você vai procurar pessoas que têm interesses parecidos com os seus. E quando você é adolescente, que eu repito aqui, você tem um rol de interesses muito restritos, muito limitados e às vezes é complicado você, rapaz, jovem, que tem alguns interesses tão específicos que nem sempre são muito atraentes para uma garota, é muito difícil você criar essa ponte de contato, criar esse elo inicial, né, de
interesses comuns. E eu posso dizer que quando eu era adolescente, talvez fosse o maior ponto de dificuldade meu também, porque eu tinha interesses bem específicos, filosofia, literatura, escrita, sei lá, coisas bem específicas, e música clássica, por exemplo, e eu encontrava pouquíssimas pessoas, pouquíssimas meninas que estivessem no mesmo mundo que o meu. Então, isso limitava bastante as opções. E daí entram os outros aspectos, né? Aspectos além da sua subjetividade, aspectos além dos seus interesses. Tem a ver com status, tem a ver com condições financeiras, inclusive, para poder pagar para jantar fora, para levar no cinema, para levar para fazer alguma coisa, uma viagem, por exemplo. Então, há limitações pelo fato de você ser um adolescente, ser um jovem, que vão restringindo os seus acessos, as oportunidades de relações naquele momento. É claro que isso passa, é uma fase que dura lá 3, 4, 5 anos, mas depois você cresce, arranja um trabalho, vai compor uma família, vai encontrar alguém que você gosta, vai, sabe, ir para a universidade. Então, assim, na medida que você vai crescendo, vai ampliando o seu leque de interesses, vai ampliando o seu leque de experiências também, que tornam você um pouquinho mais interessante para outras pessoas. Mas a adolescência em particular é uma fase muito complicada. O mundo no qual esses incels vivem hoje, ou esses incels, ou esses MGTOWs, ou esses, sabe, red pills, é o mundo do adolescente, é o mundo no qual você tem realmente um universo bem restrito e que há poucas oportunidades. Mas isso passa, isso tende a passar, não deveria passar. E aí o que acontece, e aí entra, sabe, a minha grande preocupação, na verdade, é porque esse tipo de frustração de adolescentes era algo que você compartilhava com seus amigos. Você tinha lá seus 4, 5 amigos e você passava a tarde reclamando que estava afim de uma mina e ela não estava afim de você. E aí você ficava lá, eu queria estar com ela e não consigo, não sei o que lá. Então você ficava resmungando com um grupo bem pequeno de pessoas, que eram os seus círculos de relações. Na medida que você vem para a internet e aí você encontra milhares ou milhões de outros jovens que estão no mesmo estado de frustração que o seu, isso passa a dar uma impressão, isso passa a criar uma percepção de que você pertence a um grupo de pessoas excluídas, que você pertence a um grupo de pessoas oprimidas por certos padrões existentes na sociedade. E aí você se indigna ainda mais, ou seja, você já era frustrado, você passa a ser revoltado, você passa a ser indignado com a situação e você passa a ser, inclusive, agressivo. Agressivo no tom como você se comunica com as pessoas, no modo como você entende as demais pessoas e no modo, inclusive, como você trata as demais pessoas. Então, essa agremiação que se dá na internet, o modo como as redes sociais potencializaram o encontro de pessoas frustradas para extravasar sua frustração, leva a um estado bem complicado e bem sombrio e que às vezes extrapola a mera indignação, sabe, da minha condição e passa a levar a atos agressivos de violência ou de assassinatos. E esse é um movimento que não se dá apenas com frustrados sexualmente ou frustrados emocionalmente ou pessoas que, sabe, queriam ficar com alguém e não conseguem. Isso leva a outras frustrações. Se a gente for entender, né, se a gente for comparar com a ascensão da extrema-direita, é o mesmo processo. São, em sua maioria, homens brancos, héteros de classe média, que pensam que perderam o status social e aí começam a se reunir na internet e a discutir suas frustrações e perceber, olha só, nós somos vítimas de uma ditadura gaysista, por exemplo, de, sabe, da esquerdalha que tomou controle e está ditando uma agenda, uma cartilha do politicamente correto. Então a gente tem que se revoltar contra isso. E o modo de se revoltar contra isso é passar a defender um ideal de masculinidade, um ideal, inclusive, autoritário de governo, um ideal violento, armamentista e assim por diante. Então, esse tipo de frustração, quando é potencializada por outras milhões de pessoas que estão na mesma condição que você, leva a uma organização que pode ser bastante nefasta com o passar do tempo. Eu até entendo que no começo, né, quando esses grupos surgiram, vamos supor que anos atrás, esses grupos surgiram, que havia quase um caráter terapêutico, né? Então, assim, eu estou frustrado, eu estou, sabe, querendo encontrar uma namorada e não consigo. Então, ao encontrar outros homens parecidos, a gente pode ir lá meio que fazer uma terapia coletiva. Mas à medida que você vai se consolidando, como eu falei no começo aqui, isso vai criando um senso de urgência e um senso de injustiça coletiva. E isso é o mesmo princípio, por exemplo, também pensando aqui comparativamente, do terrorismo. Os terroristas são pessoas que pertencem a uma sociedade complicada, com estratos, né, com diferentes segmentos e com um senso de injustiça coletiva, e eles pensam que eles são justiceiros. Eles pensam que através de um ato de violência eles vão poder restaurar uma ordem ou restaurar o equilíbrio naquela sociedade injusta. Então tem a ver com isso. Tem a ver com você gradualmente ir radicalizando e inflamando os ânimos, inflamando a raiva, estimulando o ódio até um ponto que já não basta mais reclamar na internet, mas tem que ser feito alguma coisa urgente e violenta, para que isso chame atenção para o movimento e para que isso também mude as coisas ou que possibilite a mudança da situação. Eu só repito aqui, esse tipo de frustração de jovens, né, homens jovens que não conseguem relação sexual, que não conseguem uma namorada, isso não é de hoje, isso vem de muito tempo. E aí você encontra uma outra coisa que é bem também bizarra, que é essa categorização entre homens alfa, homem beta, homem gama, homem delta, homem, sabe, sigma,
ômega, né? Tem várias divisões, aí tem um monte de categorias de homens diferentes ali que eles tentam dividir, né? Ah, esse tem características tal, esse é o dominante, esse é o inteligente, esse aqui é o submisso, esse aqui é o frustrado. Ou seja, cria uma divisão ali que é totalmente tosca e imatura e descuidada, e que não tem nenhum respaldo da realidade também, não tem nada de científico nisso. A gente comentou anteriormente aqui, né, essa semana particularmente, sobre pseudociência, envolvendo metaforando a leitura de microexpressões faciais, e se a gente for falar nessa categorização de homens alfa, beta e por aí, assim por diante, seria ridículo a gente tentar dividir o mundo em 5 ou 6 categorias de pessoas, sendo que há bilhões de pessoas no planeta e elas são bem diferentes entre si, inclusive culturalmente também, o modo como os homens e mulheres se comportam. Então, assim, as relações são complexas, as mais distintas configurações de relações entre homens e homens, e mulheres e mulheres, as mais distintas configurações de homens também, o modo como eles se comportam, o modo como eles se comportam consigo próprio, e mulheres também. Então, assim, não dá para tentar reduzir a realidade a um conjunto de regrinhas ou táticas ridículas, muitas delas, ou preconceituosas, ou intimidatórias, ou, sabe, opressivas, para tentar conquistar o amor de alguém, ou, sei lá, a atenção de alguém, ou a atração de alguém. Isso não é assim que as coisas funcionam. Como eu falei, na maior parte dos casos, na maioria dos casos, esmagadora, essa frustração, ela se situaria no intervalo aí de 3, 4 anos da adolescência, ou idade jovem adulta aí. E depois você vai entrando nos trilhos, a vida entra nos trilhos. Ou mesmo quando não entra em muitos trilhos, ela segue adiante, você vai se organizando, você vai tendo relações, vai, sabe, tem namorada, tem namorado, vai, acaba, briga, se desfaz, e tem filho, e não tem, e assim por diante. Então, assim, a vida, ela vai se organizando. Ela dá um jeito de se organizar, de um modo ou de outro. Mas como há essa sensação de nós somos oprimidos pelas mulheres, por exemplo, que são interesseiras, que só procuram o macho alfa dominante, quando há essa incompreensão sobre como se dá o mundo das relações, isso leva a comportamentos que não apenas não contribuem nas relações das pessoas, como complica e como torna as mais tóxicas ainda, né? Eu falei sobre isso ontem, como esse tipo de técnicas possivelmente não funcionam, não com as mulheres mais interessantes, pelo menos, mas você tem essa falsa noção de que funcionaria assim, desse modo, né? E realmente causa uma sensação estranha pensar em jovens ou adolescentes nesse momento, crescendo nesse mundo, que estão recebendo esse tipo de informações, esse tipo de influência o tempo todo. E isso não apenas diretamente, né, como um coach, por exemplo, dizendo faça isso, faça aquilo, as mulheres são assim, são assado, mas de maneira sutil, sabe, de maneira implícita em certos memes, em certos vídeos, em certas animações, em certos conteúdos que são para crianças ou jovens, e isso vai inculcando nesse jovem a mentalidade de que ele é muito mais interessante do que realmente é e que é injustiçado por um sistema de opressão da mulher contra o homem hétero, jovem, desinteressante. Mas eu acho que é isso, acho que tem a ver com isso, né? Esse período passa, então sim, isso aqui é um recado que eu dou para jovens ou jovens adultos que estão aí frustrados, sabe, achando que são injustiçados. Isso vai passar em um momento. Cabe a você também se tornar interessante, uma pessoa interessante, alguém que, sabe, tem uma carga de cultura, uma carga de, sabe, interesses diferentes e que possam ser atrativos para alguém, e não apenas ficar concentrado em um monte de assuntos que são muito restritos a certos segmentos e que não tem conexão com outras pessoas, sabe, no mundo. Então, também é um esforço individual de construção da personalidade, construção dos interesses, construção de quem você é e como você vai se tornar mais interessante mesmo, né? Acho que tem a ver com isso. Bem, eu só queria explorar um pouco esse assunto porque me parece importante, me parece preocupante ver a quantidade de jovens que estão reproduzindo esse discurso, um discurso problemático e perigoso, na minha interpretação. Me diga o que vocês pensam sobre esse assunto aí, deixa aqui embaixo no comentário, como é que você era quando era adolescente, se essa é uma preocupação sua, se você se sentia desajustado e como você lidou com isso, se passou naturalmente, se você fez terapia, sei lá, como é que você lidou com isso, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para uma força e também, quem quiser, link na descrição aqui para participar do meu Clube do Livro Filosófico. Todos os meses, 2 encontros para debatermos obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico. E nesse mês de março vamos ler Apologia de Sócrates, uma obra do filósofo Platão. Então participe, espero você por lá. Um abração e até mais.